Nenhum pai mata o próprio filho sem antes entrar em colapso mental. Esse caso de Itubiara, em Goiás, ocorrido há 2, 3 dias, ele nos remete a esse tipo de pensamento, né? O que leva um pai a matar o próprio filho dentro desse quadro? Eu estava muito relutante em fazer um vídeo sobre esse assunto, me pareceu um oportunismo, não estava me atuando muito bem, mas eu recebi mensagem até de colegas advogados de Buenos Aires pedindo para a gente fazer essa análise dentro da psiquiatria e dentro do direito penal. Então, esses pedidos foram surgindo e eu me motivei porque há por trás também um aspecto muito importante que a gente vai debater aqui, que o conhecimento pode salvar vidas, né? A análise desses fatos pode trazer a compreensão, e a compreensão não que justifique um fato desse, mas a compreensão, ela ajuda a gente a controlar melhor a sociedade, esses atos extremos que no direito a gente chama de violência vicária, não é? Quando o pai, a mãe ou o pai mata os próprios filhos. E dentro da psiquiatria, o colapso psíquico que a pessoa tem não justifica, mas explica. E explicando, você evita esses problemas para outras pessoas. Então é muito importante a gente debater esse assunto e a gente compreender esse fenômeno, não como uma pauta ideológica, como eu tenho visto aqui, passei os olhos no YouTube, e muitas pautas ideológicas, né? Isso não tem nada a ver com gênero, isso tem a ver com um fenômeno humano e é explicável pelo direito penal e também pela psiquiatria. Vamos debater esse assunto com responsabilidade e ética. Bem-vindo ao Conexão Criminal, espaço onde a gente debate o direito penal, a psiquiatria, a literatura. Quando a gente consegue conjugar esses 3 elementos, esses três campos de estudo, melhor ainda. E hoje é um desses dias. Violência vicária. Por que pais matam seus filhos? A neurobiologia da traição, não é essa neuroquímica que acontece quando a pessoa descobre a traição, é algo muito intenso. Então, por um lado, há uma descarga de elementos químicos que afetam o funcionamento da amígdala e do córtex pré-frontal do cérebro, em decorrência da inundação desses elementos químicos, que são hormônios, não é? Que traz uma alteração emocional intensa, ao ponto da literatura da psiquiatria dizer que essa descoberta da traição, quando se afeta dessa maneira a composição química do cérebro, tem uma similitude à dor física, propriamente dito, porque é muito intenso isso. Não é a mesma coisa de você levar uma facada, levar um tiro. Essa dor da traição, ela é real. Ela existe, é vista pelo cérebro como uma dor real, física. Isso cientificamente comprovado. Esse vínculo que a pessoa tem com o relacionamento, né, amoroso, ele ativa os mesmos circuitos, da mesma ordem da abstinência por drogas pesadas, né? Claro, eu não vou dizer que é mais ou menos pesado do que a abstinência por crack, por cocaína, por heroína, mas pode ser mais ou menos pesado, né? Isso depende de composições da pessoa, de genética, de ambiente, de elementos psicológicos, né? Mas pode ser mais ou menos, não é comparável à abstinência de droga pesada. Então, há uma descarga de cortisol dentro do cérebro de 200 a 300%, quer dizer, isso é instantâneo, onde você cria ali uma hipervigilância, ruminação de pensamentos.
É aquele sentimento ruim que vem aqui no peito da gente, não é? E aquilo não para, é intenso, é muito forte, não é? Essa descarga de cortisol, você fica hiperfocado, você não tem uma visão mental para outros assuntos. Você tem a descarga de adrenalina e de noradrenalina, que vai aumentar aquela disposição de luta ou de fuga, né? De sobrevivência, de você querer sobreviver emocionalmente. Então a pessoa, ela tem a queda, não é, muito intensa da sua composição emocional, que está ligado também à queda química no que tange a dopamina e a serotonina. Esses elementos praticamente somem do cérebro, né? Tem uma queda abrupta, e aí você tem a ruminação de pensamentos, você tem esse sentimento de abstinência emocional, que a gente estava falando, comparando, né, com droga, não dá para falar que é mais ou menos. Pode ser mais ou pode ser menos, dependendo de cada pessoa. Mas o quadro de você aumentar o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina no córtex pré-frontal, na amígdala, tem um efeito de modificação cerebral do funcionamento intenso. E, por outro lado, você tem a diminuição da dopamina e da serotonina, e isso daí, dependendo do quadro da pessoa, né, da personalidade que a pessoa tem, do relacionamento que ela tem com o outro, cônjuge, traidor, do relacionamento que ela tem com ela própria, não é? Esses fatores todos alinhados pode causar a violência vicária, que é você passar a enxergar os filhos como um meio de atingir o outro. É isso que seria, né, essa violência vicária, a vingança que um dos cônjuges tem para matar o outro, que pode ser homem ou pode ser mulher. Nós estamos aqui no campo da biologia e não da ideologia. Mas é fato que isso pode acontecer. Não justifica, isso é injustificável, mas explica essa série de fatores neurobiológicos dentro do cérebro para essa atuação tão drástica que a pessoa tem. Para ilustrar, estava aqui no escritório, na época eu estava reformando o escritório, então aqui estava cheio de pó, tinha um lençol aqui sobre a minha mesa, e bateu a campainha, a pessoa querendo que eu atendesse. Eu falei, só atendo com hora marcada, e além do mais eu estou em reforma no escritório, não tem como nem o senhor sentar aqui perto. Não, doutor, é uma pergunta só que eu quero fazer, é coisa rápida, não vai demorar nada. Eu falei, então tá bom, sobe. Pedi para os pedreiros saírem do escritório, passei um pano mais ou menos nas cadeiras, ele sentou na minha frente aqui, olhou para mim e falou, doutor, a pergunta é simples, eu só quero saber qual a pena é menor, se eu matar a minha esposa ou se eu matar a mãe dela para ela ficar sofrendo. Aí ali naquele momento eu tive aquele choque, percebendo que eu deveria gastar mais tempo com ele, porque costuma dizer, né, que cão que ladra não morde, mas isso é mentira, tá? Quando a pessoa chega assim, e do jeito que ele chegou, com o olho virado, né, vidrado, em decorrência mesmo dessa decomposição química, desse desequilíbrio químico cerebral, o brilho dos olhos, ele some, não é? Você tem um olhar diferenciado. E ali eu percebi aquilo. E a gente foi conversar com ele, porque a gente percebe que nesses casos, apesar da intensa dor, da traição, de ter descoberto, a pessoa, ela não perde o senso de realidade. A pessoa, ela tem consciência do que está fazendo, ela tem o resguardo moral, ela tem um limite. Você veja que ele veio aqui e foi capaz de me perguntar qual que a pena é menor. Quer dizer, ele tem um raciocínio dele.
Então, esse desequilíbrio químico que a pessoa tem no cérebro coaduna com o que diz o artigo 28 do Código Penal, que diz que a emoção e a paixão não exclui o crime, não exclui a responsabilidade criminal, porque a pessoa ela tem consciência daquilo que a gente estuda dentro da culpabilidade, né? A imputabilidade, que é um pressuposto da culpabilidade, que é essa capacidade da pessoa compreender o que faz. A pessoa ela não perde isso, a pessoa ela é imputável, ou seja, ela pode ser imputada a sua responsabilidade criminal. E esse caso, apesar do cara estar com os olhos virados, jurando morte, ele tinha consciência do quadro, né? Ele tinha o seu controle, apesar da sua reação emocional dominar naquele momento, ele tem consciência do que faz. Por conta disso, você não pode justificar um crime emocional, um crime passional, em decorrência desse desequilíbrio químico, que sim, é doloroso, é algo complexo, difícil de ser lidado em determinadas situações mais difíceis, né? Algumas pessoas, como eu disse, o autoconhecimento, a pessoa não tem como é que ela funciona, como é que ela vai lidar com isso, a importância do relacionamento na vida da pessoa. Tem gente que coloca relacionamento em primeiro lugar, por exemplo, até em decorrência mesmo de abusos emocionais, não é? Que é uma situação complexa e a gente tenta aqui simplificar. Mas a pessoa sabe o que está fazendo, ela tem consciência do que está fazendo, a não ser que você descambe aí para uma doença mental. Tinha uma novela da Rede Globo que chamava Mulheres que Amam Demais. E aí você tinha um quadro, uma situação de uma pessoa, ela transformava a paixão dela nesse elemento monstruoso, né? E isso acontece, isso pode acontecer. Não é isso que a gente está falando aqui. Porque a regra é que a emoção e a paixão não excluem a responsabilidade, a não ser que por trás haja uma doença mental, e aí a psiquiatria, não é? O médico psiquiatra do IML vai analisar o histórico da pessoa, vai fazer ali a entrevista para saber o que está acontecendo. Mas não era o caso desse cliente que aqui chegou, que estava realmente com essa reação emocional à flor da pele, e esse fenômeno por si só psiquiátrico não retira a responsabilidade criminal da pessoa, que a gente fala no direito penal, a imputabilidade. Para aqueles que acreditam na guerra ideológica, né, de gênero, que acontece nessa discussão que a gente tem visto aí na internet, que não coaduna com a verdade, é um fenômeno humano, né, essa quebra de vínculo de proteção que os pais têm. Eu peguei um caso no tribunal do júri que foi amplamente divulgado pela imprensa, no qual a mãe, ela passou a envenenar a própria filha, uma criança de 3, 4 anos de idade, em decorrência de uma síndrome de Munchausen por procuração, assim chamada, esse transtorno factício imposto a outrem, não é? Mas vulgarmente conhecido como síndrome de Munchausen. Essa síndrome de Munchausen por procuração é exatamente isso. A pessoa, ela deixa a filha, o marido, seja lá quem for, doente, né, para ela cuidar dessa pessoa que está doente, para os outros falarem que ela é uma boa pessoa. É essa síndrome, não é? Existem vários transtornos, vários tipos de síndrome, mas nesse caso específico desse tribunal do júri, foi esse o quadro, né? Nós estávamos na acusação, acusando essa mãe de ter feito isso, contratado pelo pai, auxiliando o Ministério Público na acusação.
A moça, ela foi condenada, tentativa de homicídio, a menina não chegou a morrer, era chumbinho que dava no iogurte da menina, mas a defesa, muito bem orientada, não é? Deu bastante trabalho, a defesa, ela ligou o fato de que a menina tinha síndrome de Munchausen e aí não teria responsabilidade. Isso não é verdade. No caso, eu me recordo bem que a moça tocava piano, era pessoa inteligente, mas a criança, ela sempre voltava à internação por causa disso. Então você tem aí a patologia do vínculo, né? Você tem essa desorganização psíquica que a mãe tem, que quebra esse sagrado vínculo da proteção, né? É rompido, isso daí chama atenção. E a gente tem que esse instinto de proteção é substituído por essa necessidade psíquica de admiração, né? A pessoa quer ser admirada. Essa é a síndrome de Munchausen. E nisso mata a pessoa. Mataria a criança se os médicos da Santa Casa não descobrissem, não desconfiassem dessa síndrome. Eles mesmos, os médicos pediatras, já indicaram para a psiquiatria do IML esse tipo de quadro. Então, a discussão, ela não é simplesmente de gênero, como a gente tem visto aí ser reduzido a isso, né? Pode acontecer se afeta a homens ou as mulheres também. Na literatura, a gente também tem casos análogos, né, parecidos dos crimes passionais. Me recordo aqui dois com fins trágicos. Goethe escreveu O Sofrimento do Jovem Werther, no qual o Werther ele acaba cometendo autoextermínio por causa de uma rejeição. E também Émile Zola escreveu Thérèse Raquin, que essa mulher planejou e executou o homicídio do próprio marido para ficar com o amante, né, ali demonstrando o crime planejado, né, o planejamento mesmo sobre o efeito da paixão pelo amante, né, para viver aquele amor com o amante, mas foi planejado. Significa que a pessoa ali ela tem consciência. É claro que nesse caso de Itubiara é mais grave, porque você tem ali o assassinato dos próprios filhos. E filho, a gente tem a sua independência, desde, no meu modo de ver, desde a anidação você não tem como mais limitar ou se apropriar ou imaginar que é dono da vida dos próprios filhos, que são independentes. Então você não pode, como já existiu na história da Roma Antiga, os pais terem direito sobre a vida dos próprios filhos, mas hoje isso evidentemente não existe. No meu modo de ver, desde a anidação, ali a vida ela é independente nesse sentido jurídico, dos pais não poderem interromper a gravidez ou depois da criança viva você matar, porque os pais não são donos dos filhos e esse vínculo parental não dá poder ao pai de matar o filho, ou à mãe de matar o filho, né? Então é gravíssimo esse quadro de Itubiara, não só no aspecto jurídico, mas também no aspecto moral, no aspecto de fé. Por onde você interprete, por onde você olhe, investigue, é um quadro muito grave. O cérebro, ele pode entrar em confusão. É claro que a emoção, ela pode a partir daí dominar. Mas enquanto a pessoa tiver consciência do que está fazendo, das suas escolhas, dos caminhos possíveis, você tem a responsabilidade criminal, né? Porque essa escolha que a pessoa faz de andar por um caminho ou pelo outro, é isso que o direito penal entende como consciência. Então, o direito, ele estabelece limites, a psiquiatria vai tentar explicar isso numa composição neuroquímica e
A conjugação desses fatores vai determinar quem nós somos e como nós agimos. E assim o direito penal tenta equalizar essa violência vicária. E você acha que o direito penal está apto a lidar com essas divergências neurobiológicas, neuroquímicas? Ou vocês acham que o direito penal ainda não é hábil para lidar com essa violência vicária? Deixe o seu comentário aqui. Se você gostou do vídeo, gosta desse tipo de assunto, se inscreva para a gente poder discutir sempre com responsabilidade e ética esse tipo de assunto e esse tipo de questionamento que é sempre muito difícil, muito complexo e no universo da dor. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até a próxima.